Olá pessoal, bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula, né? Começar o nosso segundo bimestre. Eu vou precisar que todos vocês tenham o livro em mão, certo? O livro 2, para que a gente possa seguir o material, né? Seguir o livro. Então eu gostaria, a minha frente é a frente B, certo, gente? Eu gostaria que vocês abrissem o livro. Quem não tiver com o livro, vá buscar o livrozinho rapidinho, certo? Que nós vamos trabalhar com ele. E nós vamos, a partir da página 253, nós vamos estudar desigualdades nos triângulos. Desigualdades nos triângulos, pessoal, página 253, certo? Da frente B, livro 2. Quem não tiver com o livro, por favor, procure o livro, certo? Não vamos precisar. Então, triângulos 2. Primeira desigualdade. Vamos dizer assim. Ao maior lado, opõe-se o maior ângulo. E vice-versa, certo? E vice-versa. O que eu quero dizer é o seguinte: que se o maior lado se opõe ao maior ângulo, o maior ângulo também opõe-se ao maior lado. É uma situação assim, ó. Você tem aqui um triângulo, certo? Tá aqui o ângulo A. Observe que esse lado BC é o maior lado, né? E esse aqui, esse ângulo A, é o maior ângulo desse triângulo, né? É um triângulo obtusângulo, não é isso? Então observe que o maior lado é oposto ao maior ângulo e vice-versa. O maior ângulo é oposto ao maior lado, certo? Muito bem. Vamos ver aqui agora uma coisa importante nos triângulos, que é a chamada desigualdade triangular. Desigualdade triangular, certo? Então suponha que aqui nós tenhamos um triângulo qualquer, certo? Um triângulo ABC. Um triângulo ABC, certo? Lado A, lado que mede C, lado que mede B, certo? Esses três segmentos AB, AC e CB, eles formam um triângulo, gente. Se somente se acontecer o seguinte, olha só. Se qualquer lado que eu considerar desse triângulo, por exemplo, digamos que eu considere o lado A, o lado cuja medida é A. Esse lado sempre é maior que o módulo da diferença entre os outros dois e menor que a soma dos outros dois lados. B mais C. Certo? Essa desigualdade é chamada de desigualdade triangular. Ok? Vamos ver mais. Para frente. Uma observação a respeito dos triângulos, né? Bastante conhecida nossa. Essa observação que eu tenho aqui, ó. Observação. Essa relação vale para qualquer triângulo e nós já conhecemos isso aqui, né?
Eu vou apenas refazer, só para relembrar para vocês, porque isso é muito usado nos triângulos. Então eu tenho um triângulo aqui, gente, onde eu conheço os três ângulos. Digamos, esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui é beta, esse ângulo aqui é um chamado gama. Certo? Tá aqui um triângulo. Nós sabemos, né? Nós conhecemos essa relação. Nós sabemos que se eu somar os três ângulos deste triângulo, alfa mais beta mais gama, essa soma sempre será quanto? 180 graus. Certo? Então a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre será 180 graus. Também é uma relação bastante utilizada nos triângulos. Ok? Vamos ver outra relação nos triângulos, que é o chamado teorema do ângulo externo. Teorema do ângulo externo. Certo? Então, supor novamente que nós tenhamos um triângulo aqui qualquer. Vou desenhar aqui o triângulo. Um triângulo qualquer. Certo? Por exemplo, o triângulo ABC. Certo? Aqui no vértice A eu tenho o ângulo que mede alfa graus. No vértice B eu tenho o ângulo que mede beta graus. No ângulo C eu tenho o ângulo que mede gama graus. E aqui, ó, aqui eu tenho um ângulo externo. Esse ângulo externo aqui, ó, eu vou representar pela letra grega θ, né? Todos nós conhecemos isso. Então, existe um teorema importante na matemática que diz que a medida de um ângulo externo, isso vocês podem ver lá no livro de vocês tudinho, certo, gente? Aqui é bastante resumido. A medida do ângulo externo aqui, que é θ, θ é o ângulo externo ao triângulo, ó. Certo? Então a medida desse ângulo θ é igual à soma de dois ângulos internos não adjacentes a ele. Certo? Então θ será simplesmente alfa mais beta. Esse aqui é o famoso teorema do ângulo externo. Certo? Qualquer ângulo externo é igual à soma de dois ângulos internos, ó, alfa e beta são ângulos internos, mas que não são adjacentes a ele, tá certo? Uma observação, se vocês notarem aqui direitinho, outra observação aqui, é fácil ver, né? O seguinte, note que se eu pegar o ângulo externo θ e somar com seu ângulo adjacente, né, o ângulo interno adjacente que é gama, né, ó, se eu pegar θ e somar com gama aqui, ó, estão vendo? Θ somado com gama, eles são o que, gente? Eles formam um ângulo de quanto aqui, ó? Um ângulo raso ou de meia volta. Quanto é esse ângulo? Todos vocês conhecem, né? É um ângulo de 180 graus. Então, o ângulo externo somado com o seu ângulo interno adjacente são suplementares, né? Isso aí é de conhecimento nosso, vocês já viram isso lá no ensino fundamental, certo? Vamos seguir. Seguindo a nossa aula. Vamos ver o que é o ponto médio de um segmento. Ponto médio. Ponto médio de um segmento. De um segmento de reta, né, gente? Claro. Ponto médio de um segmento de reta. Então, gente, observe o seguinte, ó. Seja o segmento. Suponha que eu tenha aqui um segmento, ó. Um segmento de reta de extremidades em A e em
B. E bem aqui, ó, se é ponto médio, o nome já é sugestivo, né? E por aqui, assim, mais ou menos na metade, ou seja, mais ou menos não, na realidade, na metade, que eu vou chamar de M. Esse ponto M, ele é chamado de ponto médio do segmento AB. Porque se ele é ponto médio, gente, significa que a distância de A para M é a mesma distância de M para B. Ponto médio já está dizendo, divide o segmento ao meio. Então, M é ponto médio de AB, do segmento AB, se somente se e somente se acontecer o quê? O segmento AM for congruente, ter a mesma medida do segmento MB. Por isso ele divide o segmento ao meio, como o próprio nome sugere nisso aí, ok? Muito bem. Tranquilo, né, gente? Isso aí até agora, essas considerações são bem simples de observar, ok? Vamos ver agora a mediana de um triângulo. O que é isso? Mediana de um triângulo. O que é isso? Ó, o nome também sugere alguma coisa com médio, né? Então vamos considerar aqui um triângulo ABC. Ok? Vamos considerar aqui um triângulo ABC. A, B, C. Ok? O que é a mediana do triângulo? A mediana de um triângulo, gente, é um segmento de reta que une um dos vértices. Olha que o triângulo tem 3 vértices, né? Ó, vértice A, vértice B, vértice C. Então a mediana de um triângulo é um segmento de reta que une um dos vértices, qualquer um deles, por exemplo, o vértice A. Então vai unir esse vértice A ao ponto médio do lado oposto. Digamos que o ponto médio do lado oposto seja por aqui assim, ó. Então este segmento que eu estou desenhando aqui para vocês, ó, esse segmento aqui, segmento AM, é chamado de mediana do triângulo. Então, AM, o segmento AM é mediano. E olha a coisa, observa outra coisa também, ó. Ele divide o lado oposto ao meio, ó. Tá vendo? O segmento AM é mediana, né? Então implica que o segmento BM é congruente, ou seja, tem a mesma medida do segmento MC. Ok? Entenderam o que é mediana? Agora, notem também o seguinte. Eu tenho outras medianas, né? Eu também tenho uma mediana relativa ao lado AC, ó. É essa aqui, ó. Divide esse outro lado ao meio aqui, ó. Tá vendo, ó? Digamos aqui no ponto N. Tá dividindo esse lado aqui ao meio também, ó. Tem? A BN também é mediana. Certo? E se vocês olharem, eu também tenho essa outra aqui também, ó. Vou virar aqui o papel para desenhar, certo? Pra vocês verem. Ó, divide esse lado aqui ao meio, ó. Relativas ao vértice AB. Certo, ó? Também é outra mediana. Digamos aqui o ponto P. Divide esse lado ao meio, ó. Certo? Lógico, se eu tenho 3 vértices, eu vou ter 3 medianas. Não tem jeito. Tá bom? Vamos tentar fazer alguns exemplos aqui para explicar para vocês. Então aí, gente, não, tem mais algumas coisinhas para nós vermos aqui, certo? Ponto médio, nós vimos. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Mostrar para vocês, certo?
uma coisa a respeito sobre triângulos isósceles, certo? Algumas considerações importantes sobre o triângulo isósceles, certo? Então, teorema do triângulo isósceles. Um triângulo isósceles. Triângulo isósceles. Gente, quando é que um triângulo é isósceles, hein? Suponha que eu tenha aqui um triângulo, ó. Um triângulo ABC. Triângulo ABC, certo? Tá muito desenhado não, muito bem desenhado não, mas dá pra gente entender o que eu quero dizer. E vamos supor que este lado BAC tem a mesma medida do lado AB, certo? Então, esse triângulo é chamado triângulo isósceles porque ele tem as seguintes características, ó. Ele tem dois lados com a mesma medida, AB é congruente a ABC. E tem mais, estes ângulos aqui, ó, que são chamados ângulos da base, também têm a mesma medida. O ângulo B é congruente com o ângulo C, tem a mesma medida. Isso é o que caracteriza o triângulo isósceles. Tem dois lados congruentes, da mesma medida, e os ângulos da base, B e C, são ângulos da base, certo? Os ângulos da base também são congruentes. Tá bom, gente? Deixa eu ver se dá pra gente fazer algum exercício aqui. Ok, deixa eu pegar o livro de vocês. Já terminei esse livro. Então, no livro de vocês tem uma parte dos exercícios, são exercícios resolvidos. Aí, ó, só vocês virarem a folha. Exercícios resolvidos. Certo? Aí tem o número 1. Exercício número 1. Que diz assim, ó. Calcula o valor de alfa no triângulo ABC a seguir. Então, você tem um triângulo ABC aqui, ó. Um triângulo qualquer. ABC. Você tem aqui um ângulo externo de 120 graus, ó. 120 graus. Aqui no vértice A você tem o ângulo alfa. Aqui no vértice B você tem um ângulo de 50 graus. Certo? E eu quero descobrir quanto mede este ângulo alfa. Certo, gente? Então observe o seguinte. Note que esse ângulo de 120 aqui, 120 graus, ele é um ângulo externo, não é? Esse aqui, ó, é um ângulo externo. 120 graus é ângulo externo. Então eu posso usar aquele teorema do ângulo externo que nós acabamos de ver, não foi? O que é que diz o teorema do ângulo externo? Diz que o ângulo externo, que é 120 graus, é igual à soma de dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então eu vou pegar a alfa e somar com 50 graus. Ora, agora ficou fácil tirar o valor de alfa, né? Então eu tenho que alfa, ou seja, 120 graus, passando 50 para o primeiro membro, ó, menos 50 graus, igual a alfa. Ou seja, 120 menos 50 vai dar 70 graus, igual ao ângulo alfa, e está resolvido o problema. Bastante simples, é só usar o teorema do ângulo externo. Ok? Vocês podem observar isso aí nos exercícios resolvidos que vocês têm aí no livro. Certo? Alguma dúvida? Depois a gente tira, tá legal? Então, minha gente, é o seguinte. Vocês vão continuar a resolver os exercícios aí do livro. Tá bom? Pra semana eu vou fazer uma aula de exercício sobre esse capítulo aí, tá bom? Porque a gente só tem 25 minutos de aula, 20 minutos de aula, 25, não dá também de fazer tudo.
Mas eu quero que vocês façam aí os exercícios resolvidos. Os resolvidos, já fiz um. Tenho praticando, desenvolvendo habilidades aí no livro de vocês. Então tentem resolver esses exercícios. Na próxima aula eu resolvo mais alguns, certo? Aí depois eu passo para vocês algumas atividades no sistema. Ok, gente? Então, obrigado por tudo. Fiquem em casa, né? Não saiam de casa. Vocês estão vendo aí que essa pandemia aí está muito grande, né? E está um perigo danado. Tá bom? Estudando. Fiquem estudando, tá bom? Então, Deus abençoe a vocês e até a próxima, se Deus quiser, gente. Valeu.